Boa noite, pessoal. A gente está começando o primeiro podcast, né? A central do IHS, que vai chamar assim. Estou aqui hoje com o Vandinho e com o Marconi, fazer apresentações gerais, né? Meu nome é Evandro Queiroz, eu faço parte da galera na parte das fotos. Estou iniciando aí no esporte desde janeiro. Vamos lá. As apresentações da noite, o Wanderson Pereira, árbitro, um dos organizadores do Municipal, junto com uma série de figuras aí proeminentes do handball. Marconi, também árbitro do handebol, um dos organizadores e idealizadores também dessa competição que a gente vai falar muito aqui hoje. Galera, eu vou começar com o histórico da competição. Desde quando essa competição, pelo menos, existe, né? De quem foi a ideia inicial? Como é que ocorreu? E aí, Marconi, pode Então, começar falando. a ideia dessa competição, ela surgiu em 2024, ela surgiu com o IC. E se a gente fizesse um campeonato municipal? Então eu mandei mensagem para Núbio, que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas em uma outra oportunidade ele vai aparecer aqui. Ele abraçou a ideia comigo, a gente, ó, se a gente montasse uma competição, e a gente foi formando a competição, idealizando ela por mensagens, ó, e se a gente formasse uma competição, a gente faz uma lista para quem quiser jogar, depois a gente divide as equipes, divide por igual, que é para não ficar desbalanceado, até porque a gente sabe que aqui na cidade a gente tem alguns jogadores que são bem em nível, bem melhores do que outros. Então a gente, no mesmo dia que a gente foi, mais precisamente no dia 9 de junho, quando surgiu essa ideia, e aí a gente foi, no mesmo dia a gente já foi atrás de medalhas, de troféus, de como a gente poderia ir fazendo, e daí em diante foi só sucesso. Queria falar com o Vandil também. Vandil, tu tá desde o início, desde o primeiro campeonato. O que é que você pode adicionar mais ao que Marconi falou sobre isso? Ele editou também desde o início e dois pontos importantes que a gente sempre ressalta. O primeiro é que esse campeonato ele é organizado de maneira exclusivamente independente, fazendo jus ao nome da nossa equipe, com colaboração de todos aqueles que participam, do pessoal que vem jogar, que paga a taxa de inscrição, que paga a taxa de arbitragem e que não temos, por enquanto ainda, a de se conversar, a ajuda do poder público. Nem na antiga gestão, nem nessa, mas não deixamos de fazer porque é uma iniciativa que a gente tem, que a gente começou a gestá-la, na verdade, né? Muito mais, como o Marconi acabou de falar, muito mais ele com o Nube, e foi se alastrando para um grupo enorme de pessoas que hoje são colaboradores. A gente tem atletas participando das equipes que hoje são patrocinadores desse evento. E eu posso lhe dizer com muita propriedade de que, pela experiência que eu já tenho no handball, por também ser árbitro confederado, da confederação, isso é o que a gente está fazendo. Nessa terceira edição do Campeonato Municipal de Handball de Surubim, eu só vi na Liga Nacional. Nem o Campeonato Pernambucano tem um central, uma coisa anterior. Se tiver ou se já teve, não é do meu tempo, mas no tempo que eu estou, algo antes, um pré-jogo, uma resenha, né, que a gente vai começar cada vez mais a fazer essa resenha, a gente aqui está iniciando isso aqui com muito gosto e gás de fazer. Eu gostaria de deixar bem claro que o Wanderson, nosso Rodinho aqui, ele tem propriedade para falar. Eu gostaria que você falasse da sua atuação no Brasil como árbitro, né? De quais organizações você faz parte e onde você já atuou. Porque quando ele fala que tem esse nível de organização em campeonatos até maiores, é porque ele estava lá, principalmente como árbitro. E aí, posso falar um pouquinho dessa parte sua? Desde 2018, eu sou árbitro. Em 2013, eu fiz o curso de formação da federação, aqui de Pernambuco. Em 2018, me tornei árbitro da Confederação Brasileira e venho participando desde então de campeonatos a nível nacional. Jogos escolares da juventude, jogos escolares brasileiros, Copas Nordestes de handebol masculino e feminino, de todas as categorias, do mirim ao adulto e até mesmo até o Master, que agora é um resgate bom. E tive a grata felicidade em 2022 e 2023 de participar das semifinais da Liga Nacional. Uma em Santa Catarina e a outra em São Paulo. E eu posso dizer que lá, essa estrutura aqui é o básico, guardado as proporções, para o que o handball é. Mas para a gente aqui, isso está sendo uma iniciativa extraordinária, porque eu sei que também, por exemplo, a nossa cidade vizinha aqui, Limoeiro, tem também um campeonato municipal de lá. Não sei se tem esse nível de organização, esse desprendimento das pessoas, essa gentileza que a gente tem de ter pessoas amigas que vão colaborando cada vez mais. Então, aonde passei, de Liga Nacional, já fui para o Amazonas, Taça Amazônica, e isso aqui que a gente faz aqui agora é um pontapé inicial de algo muito forte e que, se Deus quiser, vai se concretizar para a quarta, quinta, sexta, sétima edição e assim ficar.
Falando em Liga Master, que você falou, teve essa recuperação, inclusive teve o início da Liga Master aqui no estádio do Coqueiro, né, para futebol. Quem sabe aí com conversas, né, com a gestão presente e com as próximas também a gente possa ter esse espaço para o handebol. Mas aí voltando para o Marconi, você que está desde o início, que mudanças você viu dentro da primeira edição, ou seja, de evoluções, para essa terceira? O que é que você pode dizer que vocês conseguiram melhorar, né, e de uma aceitação dos atletas também? Então, a evolução ela foi constante de um modo geral, porque na primeira etapa, na primeira competição, a primeira edição, como a gente foi a primeira ideia, a primeira vez, então ela foi uma ideia que ela foi se atualizando com o passar do tempo. Então, na primeira edição, por exemplo, houve equipes que não tinham, por exemplo, padrão fixo. Era eles mesmos que Era um número, né, confeccionavam. Marconi? Exatamente. Era um Usava número. colete no caso. Usava colete sem números, alguns pintaram, os números não Fita. usaram fitas. Quando Então, tudo era mato, né? exato. Porque a gente queria que acontecesse. E como a gente, na época, a gente não deu muito prazo de distância, aí acabou que a gente teve que aceitar isso aí. Mas aí, por exemplo, na segunda edição, já foi uma coisa que a gente já exigiu. Ó, agora tem que ser um padrão, todo mundo tem que estar padronizado. E a principal mudança, Felipe estava dizendo no off aqui com o Vandinho, que a ideia, quando ela surgiu, a gente esperava ter uma lista de mais ou menos 36 pessoas, que dava na média 4 equipes apenas. E hoje a gente conta com 6 equipes e a lista, se a gente esticar ela por um longo prazo, lista de bater 90 pessoas e assim, toda uma galera comprometida com a competição. A atualização que a gente trouxe também, que foi de suma importância para a gente, foi as lives. Tem muita gente que não consegue vir para cá, gente daqui de Surubim, assim como também tem gente de outras cidades que também assistem a gente, assistem as lives da gente, veem os vídeos que a gente posta. Então, assim, a gente pensa, a gente está fazendo um campeonato municipal para Surubim. Não, a gente está fazendo um campeonato para Pernambuco, porque tem muita gente de fora que assiste a gente também. Eu me recordo que teve a Taça Surubinense, que o Ivandinho, a gente é organizador da taça, e a gente fez a live também das partidas. E quando a live caía por alguma coisa, quando o jogo parava, era chuva de comentários na live, por que parou, e assim, isso foi uma coisa que traz muita vontade para a gente, organizador, e até para quem está assistindo também, quem está jogando. A gente hoje também, graças à live, a gente pode contar com o VAR também, né? Então a gente tem a live sendo em tempo real aqui, a gente fica com um computadorzinho, um tablet na mesa. Se acontecer algum lance que passar despercebido por algum dos árbitros, a gente pode consultar na mesa também. Então assim, é uma série de melhorias que a gente conseguiu trazer para esse campeonato, que muitas competições, até profissionais, não conseguem ter no campeonato, e a gente tem. Antes da gente avançar para o próximo tópico, ainda de histórico de competição, não só nessa que a gente está falando, né, o do IHS, eu gostaria de saber de vocês um pouquinho, primeiro de Wanderson, depois de você, quem são aqui em Surubim, eu vou chamar assim, não de forma pejorativa, mas de respeitosa, quem são aí os dinossauros do handebol de Surubim? Quem são as pessoas que vocês lembram de mais longe? E aproveitando a pergunta também, quem é o jogador que talvez vocês lembrem de Surubim que tenha tido uma atuação maior fora, de entrar em time grande, até talvez do time do Brasil, se há algum? E aí, vou começar com o Wanderson nessa pergunta. A gente não pode falar de handebol aqui sem citar o nome de algumas pessoas que, eu falei brincando com o Marconi, que quando tudo era mato, vieram capinar para depois o pessoal andar para que a gente chegue hoje e corra. A gente, não pejorativamente dinossauros, mas pessoas que foram baluartes do handebol aqui em Surubim. A professora Marisalva, professor Augusto, professor... todos ligados à escola, né? Professor Marisalva porque estava em 2 escolas, professor Carlinhos, professor Cesário, uma leva de professores que iniciaram o handebol aqui, trouxeram, desenvolveram. Somos Fruto, professor Hilário, são o professor Vitor, aí já é uma leva um pouco mais próxima. E hoje chegando a eu, a Marconi, a Núbio, a outros jovens que estão começando agora a fazer educação física e também vão dar seguimento a isso, porque a gente não vai passar uma vida toda, né, fazendo isso, por mais que a gente goste, faça muito. De atleta, se quem chegou longe, ao meu conhecimento eu não tem, mas assim, já teve, Surubim é um celeiro de grandes atletas de handebol. Vilarim, né, que Deus o tenha no bom lugar, o pai de Isadora, que era cantora lá do pessoal do Gil Maceta, deixa eu ver quem mais, o que é taxista, rapaz, esse é o nome dele, Marconi, lembra? Eu esqueci também, eu sei quem é. ele mora na avenida aqui em Sebastião, tem também o próprio Augusto, que foi treinador e atleta, entre outros, e
esses eu não posso falar se chegaram longe ou não, mas foram grandes representantes da cidade. Agora, os que chegaram longe, é uma grande satisfação dizer isso, fruto de um trabalho de renovação, primeiro técnica, foi o Pablo, o Hugo, o Pedro Hugo, chegaram ao Esporte Clube do Recife, foram campeões pernambucanos. Hoje, o Gabriel, o Bruno, o Guilherme, chegaram também no Esporte Clube, que é um clube que abre espaço para poder desenvolver o handebol e também o ensino, a educação, que é muito importante. Então esses hoje é o que são da nossa safra, da nossa leva, e são motivo de muito orgulho para a gente, porque é de um fruto de uma cidade afastada da capital, que é onde está concentrado mesmo o handebol, e a gente consegue colocar meninos lá que desenvolvem. Futuramente esperamos também colocar ainda mais, se forem atletas ou não, a gente não vai saber, mas que sejam cidadãos, sejam pessoas boas, comprometidas, educadas, em educação formal e educação E eu acabei de casa, lembrar que uma atleta, no caso, que conseguiu chegar longe foi Rita, né? Rita, isso, Rita. Rita, ela é mais antiga, ela trabalha aqui, inclusive, na Escola Santa Rita. Ela já chegou a ser seleção de base brasileira. No Brasil? Ela era goleira na ocasião. Isso, tem uma equipe de Carlinhos, né, professor Carlinhos, que é de uma para lá do estadual, que era uma seleção, assim, muito boa. São nomes que, infelizmente, a gente vai perdendo esse contato, a juventude não vai entendendo, a gente também, que é do meio, que está por dentro hoje, acaba a gente também não sabendo, mas é porque a gente é em contato com o outro, que é importante respeitar a história, é importante entender quem capinou para a gente andar, para depois a gente chegar agora e correr, né? Eu acho que também vale a pena lembrar que alguns desses professores citados ficam ativos até hoje. Isso. Eu estive cobrindo a seletiva municipal e Cesário estava lá, né? A Carlinhos estava lá também. Talvez alguns outros que vocês tenham citado, eu não tenho tanta proximidade assim, mas alguns desses professores até hoje estão por aí. Estão por aí no handebol, Firmes e fortes, no futsal, acompanhando a galera da escola. E é isso. Falando um pouquinho do nosso campeonato, e aí, o que vocês acharam da primeira rodada, Marconi? Ok. Foi Prometeu muito, hein? difícil, tivemos coisas aí, né? E aí? Foi para começar uma queda, um mix de emoções. Quem está nos bastidores da organização da competição sabe do que a gente está falando. Tem coisas que existe o grupo geral, que está todo mundo que é atleta, pessoas que não puderam participar, mas que acompanham lá no grupo. E assim, tem informações que a gente não passa para lá, porque senão engorda todo mundo. Mas aí, por exemplo, aos 45 do segundo tempo, ó, a gente não tem quadra para fazer a primeira rodada. E aí começou uma correria, uma mobilização da gente que é organizador. O Felipe, graças a Deus, o Felipe Contador estava próximo ao Sesc, conseguiu dar uma passada lá, conseguiu um horário na quadra lá que foi o alívio pra gente, mas até então a gente já estava falando com Deus e o mundo para que acontecesse a primeira rodada. Nos jogos em si, foi um sucesso. A gente conseguiu realizar 3 jogos na noite, uma coisa rara. Tinha um público muito significativo nas arquibancadas, e dos jogos em si de nível, achei que estava num nível muito bom. Um resultado do primeiro jogo, por exemplo, que foi 31-15, 14, por exemplo, foi o único resultado que eu achei que não seria, que era o jogo que eu mais esperava que fosse parelho, que fosse mais pau a pau, vamos dizer assim, que era para ser, e não acabou não sendo, não sei se por nervosismo da outra equipe, mas no nível eu achei que o nível está muito bom. A gente sempre tenta fazer o sorteio da forma mais justa possível, para que ninguém saia dizendo, time 1 foi beneficiado, time 2 foi beneficiado. Panelinha, não tem, gente. O sorteio é limpo. Se por algum acaso cai um Rodrigo e um Núbio no mesmo time, pura coincidência do destino. Comentei, inclusive, eu gostaria de comentar sobre isso, né? Que aí todo mundo sabe, a gente tá vencendo algumas vezes, mas Núbio tá voltando de cirurgia que tirou ele de andar. Né? Isso. Assim, não faz nem, eu acho que não faz nem um ano, né? Eu acho que não. Ele se recuperou em menos de um ano, de certeza. Porque ele, não por coincidência, ele se machucou numa rodada de municipal, na segunda edição, lá na escola do Amaro, o Coqueiro. Uma coisa só, né? Para quem não sabe, ele rompeu o tendão, então é uma lesão grave. Tá voltando, mas pela excelência de atleta que ele que procura ser, que trabalha para isso, voltou como goleiro, voltou fechando o paredão. E foi destaque da partida. Ele contou, eu vou errar o número talvez aqui,
mas não sendo injusto. Eu acho que foram 13 defesas. Foi Por algo- baixo, né? Por baixo. Por aí. 13 defesas diretas, Diretas. que era Aí o cara tava com que influenciou. o cara tava com tudo. Então é coisa de louco. É Núbia do MVA Studio daqui de Surubim, né? Tem a própria academia. Então o trabalho dele, ele sabe a importância do exercício na recuperação. Também teve o auxílio de Alisson, da fisioterapia aí, também atleta nosso, né? Nesse ano. Isso. Primeiro ano dele estreando na Coisa competição. boa. E aí da rodada, alguma surpresa ou também feito uma quando você achou que foi equilibrado, era pra ser o que foi mesmo e pronto? Ele no segundo jogo, Verdade. prometeu, Verdade. ou melhor, não prometeu nada, Entregou tudo. entregou pra verdade, caramba. verdade. O até Foi. cubanos contra o Não vou lembrar agora, só se contra olhar. o Tigers, eu acho. Tigers, Tigers, acho, foi, Tigers. sim. Contra o Tigers, exato. O time de azul, azul, o verde, né? O verde, Isso. o verde de piscina. Sim. Cara, Foi não um prometeu jogo absurdo. nada. Foi O um jogo entregou absurdo. muito. Por quê? E eu preciso ser muito sincero isso. Uma das equipes estava completa, apenas com os 7 jogadores, e a outra tinha banco, tinha reserva, dava para fazer as trocas. Mas acabou, em nenhum momento, ninguém passando à frente de ninguém num placar, como foi o primeiro e o último jogo. Até com o Bunny Tigers. Isso. E aí mostrou o nível e a seriedade que o Até Cubanos, até então, sendo preterido nas apostas, nas odds aí que rola no grupo geral, Exatamente. que rola nas odds geral, estava preterido e a galera foi lá, entrou na quadra, mostrou desempenho, mostrou dedicação e superação, porque foi um jogo muito disputado, não acho que o placar final foi 15-13, Foi. o placar final foram 2 gols, veja, e o outro lado também com excelentes atletas, a gente já entendeu que foram atletas que estavam com 6 meses de preparação, com gente que veio da Europa, com gente que veio da Europa, então foi um placar justo para o jogo que se demonstrou. E que foi decidido no último minuto. último inclusive, minuto. Né? O placar do Os jogo meninos lá era mostrando equilibrado o tempo o todo. Até Cubano lá lutando, passando por lesões. Não, jogou um jogo limpo que não teve outras punições, né? A gente não teve outra punição no jogo. Um jogo jogado, rápido, dinâmico. E a galera, que tem, a gente tem que tocar nesse ponto, a galera na arquibancada, indo ao delírio. Porque a massa de torcida é composta por os próprios atletas, namoradas, esposas e ficantes e casos e patrocinadores, barras atletas. Conhecidos. A galera vem, meu irmão, a galera vem para isso mesmo. Então foi um jogo, o segundo jogo prometeu, não prometeu nada, mas entregou a rodada. Foi o jogo da rodada, tem o selo jogo da rodada. Exato, Que exato. eu acho que você comentou que você olhava para o time, o pessoal dele, claro, desculpa. Do Até Cubanos. E aí você olha assim, que sopa de letrinha foi essa? É. Caí muito aleatório. Quanto mais eu eu olhava, lembro que- menos eu entendia e continuava sem entender. Eu lembro que em um pedido de tempo de uma das equipes, a gente árbitro, a gente sempre tem o costume de se juntar ao meio. E quando a gente se juntou, foi instantâneo os dois dizendo, meu amigo, que jogo da bexiga é esse? E foi justamente essa reação, não prometia nada esse jogo e tá entregando tudo. O melhor jogo da noite até então. Da noite. E a gente comentou e realmente foi a surpresa. Assim jogo. como hoje, novamente o Tigers Tigers contra vai enfrentar agora o Carcará. o Carcará. Já tô sabendo que o Carcará vem desfalcado, Olha, porque há atletas que estão no Recife, estão estudando e só podem vir na sexta. Então hoje já rolou no grupo geral uma ameaça, né? Uma ameaça. resenha. Mas por incrível que pareça, a ameaça foi contrária. Foi a ameaça do exatamente. Carcará, uma imagem do Carcará arregaçando um tigre. Então os ânimos estão à flor da pele, os ânimos estão altos, a emoção tá valendo. Quem tá aí acompanhando, assiste no canal que vai prometer. Hoje o segundo jogo da noite promete. E é Tudo para o selo, jogo da rodada. E é interessante a gente falar sobre o formato da competição, para que todo mundo entenda, né? A gente tem 6 equipes, todo mundo vai jogar contra todo mundo. Então a gente está na fase de grupo, podemos dizer assim, um grupo único. E apenas 4 equipes vão fazer as fases de semifinal. O Final Four. Exatamente. O Final Então assim, Four. 2 equipes vai ficar pelo caminho. E aí daqui para lá tem muito chão, feijão com arroz. Vou pedir desculpa por interromper, mas eu acho que vocês devem lembrar que ano passado, se eu não estiver errado, a equipe de Caio, inclusive, que ninguém dava nada por nada, eu acho que na última O Red rodada, Bulls, Na, Red Bulls. na última rodada. eles Isso aí. classificaram que eles estavam com algumas derrotas, alguma coisa, eu não sei como é que foi a Eles tinham exatamente. renasceram. Eles tinham exatamente uma vitória e o resto era tudo derrota. Ó, pronto. E aí, no último jogo, no último jogo do grupo deles, eles fizeram um confronto contra o penúltimo colocado da fase de classificação. Ou seja, era basicamente um jogo direto. E não só o jogo direto, eles precisavam ganhar com margem de 10 gols de diferença. E ganharam com E ganharam com a margem de 10 gols de isso, diferença. Então, porque eles tinham saldo negativos, então
para tirar o saldo, eles conseguiram esse feito e saíram de último a campeão do torneio. Foi o que eu lembrei, foi a coisa mais memorável. Pra gente, já tá próximo hoje, no segundo dia, né? Eu vou adiantar algumas coisinhas aqui. Que diferença temos aí de premiação desse ano para os anos anteriores? O que você está com melhor informação sobre isso? Marconi acho que tá melhor? mais por dentro aí. Então, como eu falei no início, na primeira edição era tudo mato, né? Era a gente formando a ideia. Então foi troféu e medalha genérico, a gente mesmo que mandou fazer os adesivos, a gente mesmo que colou, mas tudo com muito carinho, muita dedicação. Eu e Núbio passamos a tarde confeccionando os troféus, as medalhas, para que tudo ficasse aceitável, no bonitinho, né? No ano passado a gente já conseguiu trazer melhorias na questão da medalha. Então a gente teve aí uma medalha já bem mais superior, a gente já não entregou o troféu, porque a gente já optou em entregar uma medalha bem melhor. E para esse ano, a medalha é pique medalha de corrida profissional. A gente contou... Com adendo, né, Marconi? O melhor da partida estava sendo entregue um certificado, uma foto e tudo mais. Também terá medalha. E uma senhora medalha, viu? Exatamente. Senhora medalha. E a gente contou com alguns patrocinadores nessa edição em especial, que eles ficaram exclusivamente somente para a premiação da medalha. Eu gostaria que você mencionasse essas pessoas, vocês pudessem mencionar essas pessoas que estão não só desde mas também nesse ano também apoiando o IHS e esse campeonato municipal de handebol de Surubim. A gente tem muito a agradecer principalmente a Rodrigo, que hoje ele é da Style Básica, a loja dele, a moda masculina, como ele gosta de dizer, a esposa dele, da CRF, que estão com a gente desde o início, o próprio Felipe, da contabilidade, a fase contabilidade. Esse ano, a gente contou também com o apoio da Academia Lopes, Gin, com o Balaio Supermercados, a Central Net também do professor Vitor, que desde os primeiros anos também... Desde os primórdios. ele tem nos ajudado, então é um cara que sempre abriu as portas pra gente. A gente tá precisando de alguma coisa para handebol, o Vitor sempre ajudou. Assim como todos os outros que eu citei, o próprio Anderson Duarte, arquitetura, tem Sedan Construção. São amigos e parceiros de handebol, acho que mais, meu Deus. Colégio Santa Rita. Exatamente. Colégio Santa sempre Rita, abrindo as portas. Que estamos aqui hoje na Cava. Colégio Doutor Amaro, também pela Prefeitura Municipal. É importante ressaltar essa galera, que são os amigos e parceiros que jogávamos juntos, jogávamos contra em escolas. E hoje são as pessoas que sustentam e nos dão a força para entender. Então, assim, e ressaltando, não sou eu, não é só Marconi, é um grupo de pessoas, desde quem participa, só joga, paga, só entre aspas, né, Eribe? Mas toda a galera que participa, que faz o campeonato acontecer, somos nós por nós mesmos. E eu acho que é importante também a gente frisar no ponto de que a gente teve os patrocinadores esse ano, em sua grande maioria, para a premiação, e todo o valor que a gente arrecadou antes, na realidade a gente nunca ficou com nada. Eu e Núbio, por exemplo, desde a primeira rodada a gente nunca recebeu R$1 pela competição. A gente sempre fez pelo amor, porque a gente gostava da competição, queria ver a coisa acontecendo. Então a gente nunca ganhou nada e a ideia da gente nunca foi também em ganhar dinheiro, fazer a competição para ganhar dinheiro. Não, a ideia foi fazer o campeonato para que a gente conseguisse movimentar o handebol aqui dentro de Surubim, que é uma cidade que é muito forte em futebol, em futsal, e o handebol vai acabando sendo escanteado. Então, assim, é importante a gente frisar nesse ponto. Esse ano, como a gente teve os patrocinadores bancando a parte da medalha, todo o valor arrecadado ele vai diretamente para os cofres do IHS. Por quê? Porque a gente do IHS vira e mexe e vai jogar uma competição fora, vai jogar uma Copa. E aí barateia, entre aspas, o custo da gente nessa competição. Na última competição que a gente jogou, por exemplo, foi no mês de novembro, a gente jogou a Taça Moreno, a Copa Moreno de handebol, e a gente saiu campeão de lá, daquela competição. Então, assim, foi uma competição que a gente contou com o apoio do IHS, ou seja, de todos os patrocinadores que nos ajudaram ao longo do ano na competição, e foi graças a eles e a gente também que conseguiu fazer isso. Para terminar aqui, eu gostaria de falar dos locais dos jogos, onde é que estão marcados para acontecer, né? E aí, Vanil? Os jogos, eles estão já desde essa terceira edição, já desde a primeira, o Colégio Santa Rita nos recebe muito bem aqui, com muita disponibilidade de espaço. A Escola Doutor Amaro também nos recebe, e a princípio são esses dois locais. Porém, como essa imprevisibilidade da primeira rodada, pode ser que aconteça no Sesc, ou em uma outra quadra. Por exemplo, no passado as nossas finais foram no Colégio Marista. Então, por enquanto, a rodada classificatória
nas terças-feiras aqui no Colégio Santa Rita e nas sextas-feiras na Escola Doutor Amaro, lá no Coqueiro. A princípio, qualquer mudança, as redes sociais minhas de Marconi, Núbio, Rodrigo, do próprio EHS, que tem que seguir o EHS, Independente Handebol Clube, para ficar por dentro do campeonato. Era isso que eu queria completar, inclusive. Nós temos uma página do Instagram com o nome aqui do Independente Handebol Sorubim. Tem um canal sendo criado, tá? Que inclusive vamos transferir os jogos anteriores. A live de hoje ainda no canal antigo. E basicamente é isso. Para terminar, porque a gente já tá um pouquinho em cima da hora, palpites para hoje. Vou perguntar, vou colocar a batata na mão de vocês, né? Então nós temos, deixa eu pegar aqui para eu não errar, né? Primeiro jogo, Impacto HC versus Atlético Cubano. E aí, palpites, meus queridos? Quem ganha? Rapaz, pelo último jogo, eu vou ir até Cubanos. Marconi? Também. Mas Mas o jogo é jogado e pode dar uma zebra. E a partidaça que estamos esperando saber do Tigres, né? Falaram para falar Tigres no lugar do, enfim, versus Carcará. E aí, gente? Rapaz, Aí o bicho vai pegar. Tá, se eu não arrisco palpite. eu ia dizer agora, tá Essa não é aberto resposta. e teve piadinha, estão agitando. Rapaz, estão agitando, tem gente passando mal aí. E o jogo tá aberto. O jogo tá aberto. Tá aberto, o jogo tá aberto, isso aí tá aberto. Gente, quero agradecer a todo mundo que vai ver esse vídeo. Agradecer a Marconi. Agradecer a Bandinho aqui. E provavelmente em edições futuras nós vamos trazer convidados para falar mais. Além das entrevistas de Isso, pós-jogo. Exatamente. Exatamente. Vou estar Promete todos mesmo. nesses canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, mais boa noite, pessoal. E até mais. Boa noite, boa noite. Valeu.